A paz, meus queridos irmãos, nesses dias, que estamos vivendo essa pandemia, muitas lições têm trazido para nós e também a oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em família. Aquele tempo que nós não tínhamos antes, agora estamos tendo à vontade, O tempo de estar com a família, o tempo de ler a Bíblia, o tempo de orar, o tempo de buscar a face do Senhor, ver como estão as nossas vidas. Isso é muito importante. Isso não é um fato que aconteceu somente na nossa época. As pandemias existem desde o início da humanidade. Onde existiu gente, sempre há relatos de que houve enfermidades que dizimaram vidas. E lembrando do texto de Mateus 24, versículo 7, que Jesus falou lá, que no finais dos tempos haveria fomes, guerras, terremotos, e que estas coisas ele predisse nos dias que estava para acontecer logo após a sua ascensão, a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Mas as profecias de Jesus foram ditas para aquela época e serve para nós até hoje. Ela tem a sua repercussão até os finais dos tempos, quando o Senhor fizer todas as coisas e complementar todas as coisas. A gente vê, por exemplo, em Mateus 24, 7, eu procurei ver, não fala em pandemias, mas a harmonia dos evangelhos nos traz a claro o que Jesus disse ali em Mateus 24, 7, o irmão Lucas, lá quando cita a palavra de Jesus no Monte das Oliveiras, ele cita lá que haveria guerras, fomes, terremotos e pestilências. E nós vemos que Lucas era um médico. E eu pesquisando na história, nos mostra lá que no outono do ano 65 da nossa era, houve uma enfermidade, uma pestilência em Roma, que no outono daquele ano, houve em Roma em torno de 30 mil mortes de pessoas. E também nós vemos no discorrer da história que nos anos 1300, já da nossa era, a pandemia que correu a asa a toda a Europa sobre a enfermidade que as pulgas traziam, através dos ratos, e eles não sabiam, e dizimou centenas de pessoas. E também nós vemos a pandemia em 2018, na época da Primeira Guerra Mundial, que dizimou muitas pessoas também, centenas de pessoas ou milhares. E assim nós vemos em toda a história, e agora, depois de um século, depois de uma citação de 2018, e agora acontece isso conosco. Estamos aí nessa pandemia na Europa, nas Américas, no Brasil, e que nós devemos estar neste momento de quarentena, sendo protegidos, de uma maneira que o governo colocou aí, as autoridades colocaram para nós ficarmos em nossas casas, para que não venha evoluir mais essa enfermidade, que devemos acatar isso, e sempre que na necessidade é que nós vamos sair, devemos ficar em casa e aproveitar estes momentos. Então nós vemos que no decorrer da história, Deus tem sempre avisado o seu povo, avisado a sua igreja, de que os tempos dos fins estão aí. Desde quando Jesus citou em Mateus 24, já vivemos os tempos dos fins. Já passam mais de 2000 anos e o Senhor ainda não voltou. Mas uma maneira de nos alertarmos e vermos, porque mesmo com todas essas calamidades, a gente vê que os ímpios, eles não procuram entender o porquê destas coisas e se voltarem para Deus. Então estejamos guardados nesses dias, protegidos pelo Senhor. Mas nesse momento que eu estou aqui falando para os irmãos, eu quero deixar para os irmãos 8 fatos importantes deste dia maravilhoso que está acontecendo, o dia que se comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nasceu, morreu e ressuscitou, assim diz a sua palavra, e vive e reina para todos sempre. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos
é em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 24, que são 53 versículos. Eu não os lerei, mas colocarei os fatos para os irmãos, que é muito importante para o dia. Eu, meditando nesta manhã mesmo, eu já tinha alguma coisa rascunhada, mas aproveitei e coloquei aqui neste papel, nessa folha, 8 fatos, né, importantes após a ressurreição do Senhor Jesus. E nós vemos que nesse versículo, do versículo 24, muitas coisas maravilhosas aconteceram aqui, que é base da nossa fé, é o que firma a nossa fé, é que nós temos um Deus que é vivo, um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que é Deus sobre todas as coisas. Então, nesses fatos, no versículo 12, eu encontrei o primeiro fato, que diz o seguinte: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Um grande fato que aconteceu aqui é o túmulo aberto. O túmulo aberto representa que ele vive e que nós podemos crer no amanhã. Como nós temos aquele cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Este é o momento de nós lembrarmos disso. Ele ressuscitou e está conosco todos os dias. Mesmo que a pandemia demore, ou que ela passe rápido, mas ele está conosco, porque Jesus ressuscitou, o seu túmulo foi aberto. E nós vemos o segundo fato no versículo 29, que diz: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Nós vemos os discípulos do caminho de Emaús, quando Jesus se aproximou deles. E nós vemos no versículo 29, o lar aberto. Que coisa importante, né? Que coisa maravilhosa. Abra sua vida para o Senhor, permita que Ele faça morada em você, torne-se templo dEle. É momento de abrirmos a nossa casa, a nossa família para Ele. É o lar aberto para receber o presente do Senhor Jesus ressuscitado, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? Que os nossos corações se constrangem neste momento e que possamos abrir o nosso lar para o Senhor nesses momentos de pandemia. Lar aberto. E o terceiro fato, no versículo 31, diz: então se abriram-lhe os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Que coisa maravilhosa! Os olhos daqueles discípulos, naquele momento que Jesus estava com eles ali, naquele momento de comunhão no lar deles, né? Os olhos deles foram abertos. Então, irmãos, quando Jesus habita em nós, os nossos olhos são abertos, a cegueira espiritual, as escamas dos nossos olhos vão embora, e nós começamos a contemplar as belezas de Deus, as belezas das Escrituras, as belezas de que Deus tem para nós. Os olhos têm que estar abertos para estas coisas, e a ressurreição de Jesus nos traz essa oportunidade de poder abrir os nossos olhos e estar com eles abertos nesses dias que estamos vivendo, e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Interessante que o quarto fato, no versículo 32, diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, aqui nós vemos que quando Jesus fala conosco, Ele já tem nos falado através da sua palavra. As Escrituras estão sendo abertas para nós. Naquele momento as Escrituras foram abertas para eles. Eles começaram a entender. Eles passaram a entender pelo Espírito Santo, por esse Espírito que habita em nós, que naquela época ainda não havia derramado, mas a exposição das Escrituras para eles passaram a entender. Mais da palavra de Deus, as verdades se abrem para nós. Nós que somos igreja, que temos entendimento, temos Espírito Santo, a palavra tem que estar sempre abrindo para nós, e ela pode ser aberta através do Espírito Santo e através da leitura da palavra.
Que coisa maravilhosa! Eles entenderam na comunhão. E o quinto fato, no versículo 35, diz aqui: então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho. Irmão, nós vemos aqui no versículo 35 que os lábios deles foram abertos. Eles agora passaram a ser testemunhas de Jesus, porque Jesus ressuscitou. Eles abriram a casa do Senhor para eles, e agora os olhos deles estavam abertos, as escrituras estavam claras para eles, agora os lábios deles se abriram para falar destas verdades. Isto é, passamos a ser testemunha de um Jesus que ressuscitou. Não é um Jesus que está morto, não é crer numa cruz que tem um Cristo morto, mas uma cruz que Jesus ressuscitou, não está nela mais, que Ele vive. É uma cruz da renúncia, é a cruz de andarmos com Ele cada dia glorificando o nome dEle e vivendo a vida dEle. E que Ele pode ser ressuscitado em outras vidas, tirando-as da morte, através dos nossos lábios abertos no testemunho, através dos grupos familiares reunidos, quando voltarmos a reunir novamente, através das reuniões da igreja, através do dia a dia, com a nossa palavra, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso trabalho. Essa é a oportunidade, porque os nossos lábios são abertos para o testemunho da verdade do Senhor. Interessante que o sexto fato encontra também no versículo 35, diz lá: como fora por eles reconhecido no partir do pão. A comunhão abre os nossos olhos, a comunhão abre o nosso entendimento. Estar aberto à comunhão da igreja e à sua unidade, do qual Jesus orou em João 17, comunhão, unidade e amor. Eles viram, reconhecido no partir do pão. Na hora que Jesus partiu o pão com eles, eles entenderam quem era, naquela comunhão. É na comunhão que nossos olhos são abertos. Muitas vezes a falta de comunhão fecha os nossos olhos para as verdades de Deus, porque o Espírito Santo entristece conosco. As verdades de Deus, elas são abertas para que nós a testemunhamos cada dia e que vivamos também em comunhão. E o sétimo fato, no versículo 45, que diz: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Irmãos, entendimento aberto aqui. Entendimento aberto. Quantas pessoas leem a Bíblia, mas não entendem o que estão lendo? Nós sabemos que nós podemos entender as Escrituras através do Espírito Santo de Deus. Ao lermos a Bíblia, devemos orar antes. Espírito de Deus, abre o meu coração, abre a minha mente para que eu possa entender o que está aqui. Antes éramos incapazes de compreender os ensinamentos das Escrituras. Como o Senhor tem nos aberto através do seu Espírito Santo, tem nos dado abertura para entender estas coisas. Agora passamos a entendê-las melhor pelo Espírito que habita em nós. Somos igreja, somos povo do Senhor, somos a nação santa, povo escolhido, sacerdote de Deus. O nosso entendimento cada dia tem que ser aberto. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem nos revelado cada dia. Nós não podemos ser iguais éramos anteriormente. Quantas vezes Deus nos revela as verdades maravilhosas da sua palavra e nós voltamos atrás. Deus tem nos mostrado o caminho da comunhão, o caminho da unidade, o caminho do amor. Fora disto não é a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus o que acontece por aí, porque a vontade plena de Deus é que vivamos a sua palavra. E o oitavo fato, no versículo 51, diz: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. O céu agora está aberto. O céu aberto para receber Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou. Agora na frente dos seus discípulos, depois de ter tido dias de comunhão com eles, apareceu para eles. E muitos experimentaram desta presença ressurreta do Senhor, do quais naquela época tentaram esconder, tentaram negar a verdade das Escrituras, mas agora o Senhor está ali, diante deles ali, o céu sendo aberto para receber Jesus. E diz em Atos 1, 10, 11, Atos 1, 10, 11, diz assim a palavra do Senhor: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Que visão maravilhosa! Olhando Jesus subindo ao céu. Agora nós podemos ver Jesus que está no céu, sentado à destra de Deus, Ali nós vemos que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, dizendo,
enquanto Jesus subia, e no versículo 11 diz, eles disseram, varões galileus, ou podemos dizer, varões de Vitória, varões da Serra, varões do Brasil e de todo o mundo, diz aqui, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Para lembrar-lhes que Jesus voltará para nos buscar, é sua promessa, como ele foi, ele voltará. E em Mateus 24, 6, Jesus diz assim, bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Que bênção é essas coisas que foram abertas para nós, que estejamos sempre com a nossa mente aberta para recebermos mais de Jesus, que como esse texto nos chama a atenção, esses 8 fatos, o túmulo foi aberto, agora o nosso lar é aberto, os nossos olhos são abertos, as escrituras foram abertas, os lábios nossos são abertos, a comunhão está sendo aberta a cada um que queira Jesus, para viver como igreja, o céu é aberto, para receber a Jesus naqueles dias, e o céu está sendo aberto para nos receber neste momento, porque nós vivemos em momento, são sinais de que a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes nós vemos todo dia, mas essa pestilência que aconteceu nesses dias, já tem 100 anos que não acontece algo desta maneira, então é uma maneira que o Senhor está nos falando, abramos os nossos olhos, abramos os nossos entendimentos, e vivamos a vida da igreja, vivamos a vida de testemunho, a vida de santidade, porque isso o Senhor quer de nós. Cada dia, cada momento, vivamos a palavra do Senhor, e que a bênção, e a graça, e a misericórdia, e as consolações do Espírito Santo esteja com cada irmão neste dia, reunido em suas casas, reunidos em família, e serem abençoados pelo Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos vocês, e que vivam a paz do Senhor nesses dias, e confiemos que o Senhor está conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.